O tema do vídeo de hoje será a respeito de um assunto que, sem dúvida nenhuma, temos certeza que pouquíssimos de vocês já devem ter tido pelo menos a curiosidade de pesquisar a respeito se estes tipos de assuntos poderiam, de alguma forma, estarem relacionados a fatos verdadeiramente reais ou não. E isso simplesmente por se tratar de um dos assuntos que, pelo menos nos dias atuais, mais se encontram sendo relacionados a temas fantasiosos ou míticos, ou seja, a histórias que sempre são tidas como sendo baseadas apenas em lendas ou simples superstições, mas que, por algum motivo, acabaram meio que se imortalizando através dos tempos nas mais diferentes culturas espalhadas pelo mundo todo, e que é a respeito da real existência dos gigantes na Terra. Bom, e o que vocês acham? Será que de fato eles realmente existiram, ou não passam apenas de simples personagens de mais um conto de fadas? Ou seja, o que pode realmente não passar de simples fantasia nessa história toda, e o que muito provavelmente possa estar sendo abafado e ocultado a respeito de todo este assunto. Mas e se isso for realmente verdade? Por que alguém, ou algum órgão governamental do mundo, iria querer ocultar uma coisa dessas da população, não é verdade? Bom, talvez porque aqueles que hoje se dizem serem os donos da verdade neste mundo não possam, ou simplesmente não queiram se verem obrigados a assumir publicamente que quase tudo o que é afirmado pela ciência a respeito de toda a história deste nosso planeta, e principalmente pelo que é afirmado na teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, na verdade não passa de um simples embuste, criado com o único propósito de conseguir fornecer respostas suficientes para satisfazer a curiosidade de qualquer pessoa que viesse por algum motivo a levantar qualquer tipo de questionamento a esse respeito. E muito embora realmente este assunto seja um tanto quanto polêmico e, sem dúvida nenhuma, muito difícil de ser pesquisado, uma vez que realmente parece mesmo existir um grande esforço no sentido de se tentar ocultar ou desmerecer qualquer tipo de prova ou evidência arqueológica que possa ter qualquer tipo de relação com este assunto, seja no que se diz respeito a informações mais detalhadas de grandes esqueletos aparentemente humanos que já foram encontrados no mundo todo, assim como também a respeito de quem realmente teria feito essa descoberta. Mas a verdade é que, ainda assim, se pesquisarmos com paciência a respeito deste assunto, podemos encontrar inúmeras evidências as quais, por incrível que pareça, são realmente capazes de comprovar científica e historicamente que toda essa história a respeito dos gigantes não se trata apenas de uma simples superstição ou de algum conto de fadas, como se poderia acreditar, mas sim que eles realmente existiram e caminharam sobre a superfície deste nosso planeta. E acreditem, em um tempo onde tudo o que realmente existia aqui era totalmente diferente do que podemos observar nos dias de hoje. E é justamente sobre este assunto que vamos falar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ser do Ser. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ser do Ser, e o assunto do vídeo de hoje será a respeito de fatos que, sem dúvida nenhuma, são capazes de comprovar algo que, com certeza, assim como inúmeras outras verdades, também vem sendo ocultado desde há muito tempo de toda a nossa sociedade, e que é a respeito quanto à real existência dos gigantes sobre a Terra. Citados na Bíblia como sendo seres que viviam na antiguidade, antes do dilúvio e até mesmo após ele, onde eram sempre descritos como sendo seres de grande estatura e extremamente agressivos, como em Gênesis capítulo 6, versículo 4, por exemplo, onde é dito o seguinte: havia naquele tempo gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama.
Bom, e também podemos encontrar algumas referências a estes seres nos textos bíblicos, mesmo após o dilúvio, como em Números capítulo 13, versículo 32 a 33, por exemplo. Quando Moisés mandou que alguns dos seus homens fossem para espiar a terra de Canaã, a fim de saber tudo quanto havia por lá, onde é contado tudo o que eles descreveram quando retornaram daquelas terras, e que começa dizendo o seguinte: E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendente dos gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Bom, meus amigos, como vocês podem perceber, quando pesquisamos os textos bíblicos que falam a respeito dos gigantes, vemos que eles sempre são descritos como sendo uma espécie de ameaça à presença da raça adâmica na Terra. Mas a verdade é que estes tipos de seres não se encontram sendo citados apenas nos textos bíblicos, pois quando começamos a pesquisar mais a respeito de todo este assunto, rapidamente descobrimos que, na verdade, podem ser encontradas inúmeras referências a esta raça de homens gigantes em praticamente todas as culturas existentes ao redor do mundo todo, e que vão desde os antigos povos pré-colombianos que ocupavam as Américas até a grande maioria das culturas europeias, onde, curiosamente, a imagem que aqueles povos possuíam destes seres já era algo realmente muito diferente da forma como eles estão sendo citados nos textos bíblicos. Pois, em muitas referências antigas encontradas principalmente dentro da cultura dos gregos e dos celtas, por exemplo, estes gigantes eram representados na maioria das vezes como sendo seres realmente gigantescos, mas que nem sempre eram descritos como sendo seres violentos, pois, curiosamente, algumas vezes eles são descritos como sendo seres pacíficos e profundamente ligados à natureza. E o mais curioso nessa história toda é que, principalmente nestas duas culturas, eles muitas vezes se encontram sendo mostrados como sendo seres dotados de certos poderes sobrenaturais. Muito estranho, não acha? Bom, mas a verdade é que, seja lá como for, um fato sobre o qual pelo menos nós aqui do canal já não possuímos mais dúvida alguma, é que em algum momento da história deste nosso planeta, estes seres gigantescos, os quais acreditamos que fossem, na verdade, pertencentes, ou pelo menos descendentes diretos da primeira raça de homens que foram originalmente criados neste nosso planeta, realmente existiram e conviveram pelo menos durante um grande período da história com esta nossa raça adâmica. Bom, mas histórias e superstições à parte, quais evidências então podemos encontrar de que estes tipos de seres realmente existiram e caminharam neste nosso mundo? E o que realmente pode nos levar a acreditar que exista algum tipo de interesse por parte de algum órgão governamental do mundo em sempre tentar ocultar ou desmerecer qualquer tipo de descoberta arqueológica que possa ter qualquer tipo de relação com toda essa história? Bom, meus amigos, não sei se vocês irão concordar conosco em nossas conclusões, mas acreditamos que, na verdade, tudo isso se trate de um grande esquema, inteligente, muito bem elaborado e, acreditem, muito eficaz no sentido de se tentar acobertar ou descredibilizar qualquer tipo de nova informação que, porventura, possa vir a evidenciar alguma coisa que, de fato, tenha a ver com os gigantes na Terra. E que vão desde um gigantesco número de fotos e vídeos falsificados que são constantemente lançados na internet, até um grande número de notícias fake que eles mesmos divulgam com a clara intenção de tentar confundir as pessoas a respeito de todo este assunto. Como estas fotos que vocês estão vendo agora, por exemplo, as quais, pelo menos até onde sabemos, são todas falsas. Isso mesmo.
todas, ou pelo menos quase todas estas fotos, se tratam apenas de simples montagens, e que em alguns casos foram realmente tão bem elaboradas que somente um profissional da área poderia ser capaz de perceber. E que, até onde se sabe, pelo menos a maioria delas, foram retiradas de um site americano chamado Word 1000, conhecido por promover constantes concursos virtuais de manipulação digital de imagens, e que, curiosamente, no ano de 2004, realizou um grande concurso cujo tema principal seria a respeito de supostas descobertas arqueológicas, o que, com certeza, acabou por confundir ainda mais as pessoas que vinham pesquisando na internet a respeito deste assunto, uma vez que inúmeras dessas imagens foram realmente muito divulgadas na época e acabaram com isso sendo associadas a algumas descobertas arqueológicas e sendo publicadas por inúmeros sites no mundo todo. O que, sem dúvida nenhuma, acabou por tornar estes tipos de assuntos na internet uma verdadeira bagunça e motivo de chacota no mundo todo, uma vez que estas fotos realmente eram manipuladas. Ou seja, meus amigos, se o assunto já é muito difícil de se acreditar sem termos esses tipos de pegadinhas, imaginem vocês com a constante divulgação de todo este material manipulado. E assim, como vocês mesmos podem perceber, parece que o que eles realmente querem é confundir as pessoas para tentar, de certa forma, ridicularizar o assunto. E um outro grande exemplo disso são estas imagens que vocês estão vendo agora, e que, segundo o que circulou em toda a mídia há alguns anos atrás, é que elas se tratariam de uma exposição que supostamente teria acontecido no ano de 1938, em Nápoles, na Itália, e que, supostamente, seriam de uma exposição de algumas partes dos restos de um esqueleto realmente gigantesco, que teria sido encontrado também na Itália, próximo ao Templo de Júpiter, na Acrópole de Com, e que, segundo o que teria sido divulgado na época, o ser a quem este esqueleto teria pertencido muito provavelmente teria aproximadamente incríveis 24 metros de altura. Bom, mas já nesse caso, mesmo que vocês possam querer acreditar que essas imagens também sejam manipuladas, a verdade é que elas são totalmente verdadeiras. Muito embora, meus amigos, não se deixem enganar pelas aparências, pois, na verdade, mais uma vez vocês vão perceber que tudo isso parece mesmo se tratar apenas de mais um plano engenhoso para tentar confundir as pessoas, uma vez que o que realmente foi manipulado neste caso não são as imagens em si, e sim o próprio esqueleto que estava sendo exposto. Pois, muito embora o que tenha circulado amplamente na internet por volta do ano de 2008, aproximadamente, seria de que essas imagens fossem de uma exposição ocorrida em 1938, a verdade é que ela realmente aconteceu, mas não em 1938, e sim em 2007. Em uma sala do Museu Arqueológico de Nápoles, chamada Della Meridiana. Mas o interessante nisso tudo é que, na verdade, estes itens que vocês estão vendo sendo expostos não se tratavam dos restos reais de um grande esqueleto gigante, e sim de um trabalho artístico de um grupo italiano chamado Brigatais, os quais foram os responsáveis pela criação e exposição destas gigantescas peças no Museu Italiano, e que, como vocês podem observar, foram realmente muito bem elaboradas, o que com certeza fez com que muita gente ao redor do mundo todo acreditasse mesmo que estes ossos fossem realmente reais. Mas o mais interessante nisso tudo, e que quase não foi divulgado pela mídia, é que se vocês pesquisarem mais a respeito de como ou onde este grupo artístico teria se inspirado para criar estas réplicas, vocês vão descobrir que, na verdade, toda esta ideia da construção artificial destes ossos gigantes se originou tendo como base algumas descobertas reais que foram feitas exatamente no ano de 1938 por um grupo de arqueólogos liderado por um italiano chamado Amadeo Mauri,
o que nos leva a acreditar que este com certeza seja o ponto X de toda essa questão. Pois o fato é que, pelo menos até onde se sabe, no ano de 1938, este tal Amadeu Mauri realmente liderou um grupo de arqueólogos que de fato encontraram aquilo que seriam os restos de um gigantesco esqueleto humano, o qual, segundo o que foi divulgado na época, teria proporções realmente muito maiores do que a de um ser humano comum. Mas o detalhe nisso tudo é que os ossos reais que teriam sido realmente encontrados na época nunca foram expostos em nenhum museu. E mesmo que esta descoberta tenha chegado a ser publicada em alguns jornais respeitados da época, a verdade é que o caso acabou sendo abafado, onde não foram divulgadas maiores informações nem quanto às reais medidas do esqueleto que realmente teria sido encontrado, assim também como a respeito do arqueólogo responsável pela descoberta. E a verdade é que até hoje não se tem mais notícia alguma a respeito do destino que poderia ter tido este esqueleto. Bom, meus amigos, e se vocês acharam isso estranho, fiquem sabendo que não foi a primeira vez que fatos como este aconteceram, pois muito recentemente, em janeiro de 2015, para ser mais preciso, em uma cidade chamada Varna, na Bulgária, pesquisadores também encontraram aquilo que pareciam serem os restos de um gigantesco esqueleto humano. Em uma descoberta que, na verdade, teria sido feita acidentalmente, quando alguns trabalhadores daquela região escavavam uma área onde eram localizadas as ruínas da antiga cidade grega de Odessos. Quando começaram a encontrar aquilo que pareciam se tratar de relíquias muito antigas, e que, logicamente, poderiam ter um grande valor, o que acabou os levando a escavar ainda mais o local, até que se depararam com uma parede que parecia pertencer a uma antiga fortaleza. E foi justamente próximo aos alicerces desta grande parede é que eles se surpreenderam a se deparar com um gigantesco esqueleto humano. Mais uma vez, muito maior do que o esqueleto de um ser humano comum. O esqueleto foi encontrado com as mãos colocadas na cintura e a cabeça virada para o leste, o qual, segundo os pesquisadores, teria pertencido a alguém ou a alguma coisa que muito provavelmente teria vivido por volta do século V depois de Cristo. Mas o mais surpreendente nesta história foi que logo que toda a mídia e a imprensa internacional começou a noticiar esta grande descoberta, por algum motivo desconhecido, o qual até hoje não se sabe muito bem, um súbito clima sombrio e misterioso parece ter se abatido sobre toda a equipe de pesquisadores que estavam envolvidos na descoberta, os quais, por motivos desconhecidos, passaram a se recusar em fornecer maiores informações a respeito da descoberta. Além disso, muitas coisas sobre o assunto foram ignoradas ou simplesmente abafadas, o que deixa a entender que muito provavelmente toda a equipe de arqueólogos envolvida na descoberta possa ter sido coagida de alguma forma a omitir ou ocultar maiores informações a respeito do assunto. Bom, meus amigos, mais uma vez, como vocês podem perceber, é realmente mais do que claro que existe um grande interesse por parte dos governantes deste mundo em sempre tentar ocultar tudo o que possa ter qualquer tipo de relação com assuntos como este, e que, ao longo do tempo, vem coagindo a tudo e a todos que tentem evidenciar esses tipos de descobertas. E um outro grande exemplo disso é o que ficou conhecido como sendo os gigantes do Vale da Morte, e que teve seu início quando um famoso médico conhecido como F. Bruce Russell anunciou em 1931 que havia encontrado aquilo que parecia ser um grande complexo de túneis e cavernas, em uma região conhecida como o Vale da Morte, no deserto de Mojave, na Califórnia, Estados Unidos, dentro das quais, segundo ele, continham inúmeros artefatos e hieróglifos extremamente preciosos e reveladores. Em um registro deixado por ele, é descrito como seriam o interior das cavernas, com locais cheios de utensílios e evidências arqueológicas de uma antiga civilização. Mas o que, sem dúvida nenhuma,
Mas o surpreendeu nessa história toda foram o que pareciam serem os restos mortais daquela antiga civilização. E isso simplesmente porque os esqueletos das pessoas que haviam vivido naquele local, segundo ele, deveriam possuir pelo menos de 4 a 5 metros de altura em média. Mas, com certeza, vocês devem estar se fazendo a seguinte pergunta: se estes fatos são realmente verdadeiros, como informações como essas não vazam para a mídia em geral com maior frequência, não é verdade? Bom, e isso é muito simples de se explicar. Pois, para quem não sabe, existe uma lei internacional que obriga, sob a pena de severas punições, qualquer arqueólogo ou cidadão comum a comunicar imediatamente às autoridades competentes qualquer tipo de nova descoberta arqueológica que seja feita em qualquer parte do mundo, o que supostamente seria para que pudesse ser feita uma análise correta e a devida preservação de todo o material que venha a ser encontrado. E é justamente por esse motivo que fatos como este dificilmente são divulgados, pois inúmeros arqueólogos do mundo todo já relataram que, após serem feitas as coletas de todas as suas descobertas pelas autoridades, as quais são ditas como sendo competentes no assunto, elas simplesmente desapareceram ou tiveram a sua existência completamente negada pelo próprio órgão que teria feito a coleta do material. E foi por esse motivo o que F. Bruce Russell fez foi exatamente comunicar às autoridades sobre o seu achado. Mas o fato é que logo que ele comunicou a sua descoberta às autoridades, percebeu que rapidamente o local foi totalmente ocupado e isolado do acesso do público em geral. As entradas das cavernas foram lacradas sob o pretexto de que aquilo seria para que não pudesse mais haver nenhum tipo de contaminação na área. E a verdade, meus amigos, é que, assim como sempre acontece, até hoje não se soube mais nada a respeito deste assunto que não seja o que foi relatado pelo próprio F. Bruce Russell. Pois, segundo o que as autoridades afirmaram posteriormente, era simplesmente que os esqueletos encontrados no local supostamente seriam apenas de pessoas que sofriam de alguma espécie de gigantismo, pois, segundo eles, os esqueletos encontrados não possuíam as medidas de 4 a 5 metros de altura descritas por F. Bruce Russell, e sim algo em torno de 2,4 a 2,7 metros de altura em média. Mas o mais interessante disso tudo é que, quando foram questionados a respeito do local onde estes esqueletos estariam, para que pudessem ser verificados maiores detalhes a respeito do caso, eles simplesmente disseram que haviam perdido os esqueletos e que eles simplesmente haviam sumido. Bom, e só para encerrar essa nossa pequena lista de descobertas a respeito dos gigantes, vamos citar aqui o caso que, pelo menos para nós aqui do canal, parece realmente ser o mais impressionante de todos eles, e que é o caso que ficou conhecido na década de 70 como sendo os gigantes do Equador. Pois o fato é que, no ano de 1964, em uma pequena região do Equador, durante um desaterro local, moradores encontraram os restos de alguns esqueletos realmente gigantescos e que, surpreendentemente, mesmo apesar de todo aquele tamanho, não eram de dinossauros como se poderia acreditar, pois pareciam claramente se tratar de esqueletos humanos. Então, eles chamaram um padre da região, muito respeitado pelos moradores na época, chamado Carlos Vaca, o qual, certamente ao perceber a importância da descoberta e do que realmente se tratava, decidiu então levar os restos dos esqueletos para sua residência, onde permaneceram guardados até o seu falecimento. Pois, pelo menos, pelo que parece, a verdade é que Carlos Vaca, talvez sobre a orientação da igreja, aparentemente nunca teria se esforçado em divulgar muita coisa a respeito da descoberta. Mas o que aconteceu foi que, logo após o seu falecimento, um austríaco chamado Klaus Donner conseguiu ter acesso aos restos dos esqueletos, conseguindo com isso formar um esqueleto completo, e uma autorização do governo do Equador para levá-lo para a Áustria,
onde finalmente pôde ser examinado por um grupo de pesquisadores, os quais chegaram finalmente à conclusão de que, muito embora houvessem algumas diferenças significativas na estrutura óssea do esqueleto como um todo, ele muito provavelmente poderia ter mesmo pertencido a uma outra raça de homens que poderia ter vivido na Terra há milhões de anos atrás, durante o período pré-histórico deste nosso planeta. E após isso, o esqueleto pôde ser finalmente exposto durante algum tempo em um museu britânico na época, o qual, segundo os cientistas, a pessoa a quem este esqueleto teria pertencido deveria possuir algo em torno de 7,6 metros de altura. Bom, mas o mais interessante disso tudo é que, assim como os outros esqueletos gigantes que citamos anteriormente, este também parece ter desaparecido completamente, pois, pelo menos nós aqui do canal, não conseguimos encontrar qualquer tipo de informação que fale a respeito do paradeiro deste esqueleto nos dias de hoje. E isso se é que ele ainda existe, é claro. Bom, meus amigos, como vocês podem perceber, este assunto é sem dúvida nenhuma muito complexo e bastante extenso, uma vez que existem ainda inúmeras outras evidências que não foram mencionadas aqui, mas que sem dúvida nenhuma, assim como estas, também são capazes de comprovar que uma raça de homens totalmente diferentes de nós e com uma estrutura muito maior do que a nossa, realmente existiu neste nosso planeta. E que, por mais que isto seja realmente muito difícil de se acreditar nos dias de hoje, a verdade, meus amigos, é que existe uma infinidade de coisas a respeito deste mundo que nós ainda não fazemos nem ideia. E isso simplesmente porque, desde o primeiro momento em que nós nascemos aqui neste mundo, dentro desta pequena forma adâmica, começamos a sermos trabalhados e condicionados a só olharmos para frente e a aceitarmos como sendo verdade somente aquilo que eles querem que a gente acredite. E vivendo dentro de um sistema onde parece ser insano questionar qualquer uma dessas verdades. Mas pensem bem. Por que será que eles não querem que a humanidade tome conhecimento de assuntos como estes? Ou seja, destes tipos de fatos que simplesmente não se encaixam em nenhuma destas teorias absurdas que eles inventaram a respeito deste mundo. Tal como a real existência dos gigantes sobre a Terra, por exemplo, ou quanto à real existência da presença OVNI neste nosso planeta. Sabem por quê, meus amigos? Simplesmente porque a ignorância humana a respeito destes tipos de assuntos é, sem dúvida nenhuma, a base principal para que toda a sistemática deste mundo continue funcionando do jeito que eles querem. É isso, meus amigos, simplesmente porque no momento em que a humanidade conseguisse finalmente conhecer a verdade e com isso enxergar a sua verdadeira condição de quase que total escravidão neste mundo, e que, querendo ou não, todos nós estamos juntos nessa, sendo totalmente dominados e controlados o tempo todo por um único inimigo em comum, acreditem, somente neste dia é que o mundo finalmente começaria então o seu verdadeiro processo de libertação aqui. Pois nenhum país veria mais sentido algum em guerrear contra o outro. O capitalismo perderia totalmente o sentido. A disputa de classes sociais pelos seres humanos acabaria. A luta pelo status financeiro, o racismo, o preconceito, todas essas diferenças entre crenças religiosas e tantas outras besteiras que só servem para nos separar e nos escravizar neste mundo simplesmente perderiam o sentido. E é por esse motivo, meus amigos, que é realmente tão importante conhecermos a verdade, para que cada vez mais pessoas comecem a se despertar e a enxergar que se o nosso inevitável destino neste mundo é sempre ter que nascer, viver, trabalhar e morrer aqui, temos então o dever de tentar deixar como herança para os nossos descendentes coisas muito melhores do que simples arranha-céus em uma floresta de concreto de uma grande cidade qualquer. E sim, um verdadeiro propósito de vida, um propósito de liberdade, para que um dia as gerações futuras que venham a ocupar este nosso planeta
diferente de nós, têm uma vida plena e verdadeira, ou seja, vida em abundância, assim como o próprio Cristo já dizia em seu tempo. Pensem nisso. Bom, e no mais, esperamos sinceramente que tenham gostado do vídeo. Pedimos desculpa mais uma vez pela demora em nossas postagens e assim que possível estaremos de volta. O nosso muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus, o Pai de Cristo. Um forte abraço, muita paz e até a próxima.